Bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Neste exato momento, nas mais variadas classes, com muitos alunos e professores, está acontecendo no templo da nossa igreja a Escola Bíblica Dominical, a EBD presencial. A EBD Online é uma alternativa criada pelo Ministério de Educação Cristã da nossa igreja para também abençoar a sua vida, permitir que você esteja conosco todos os domingos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, através das lições que nós estamos compartilhando nas classes com os professores e com os alunos também. Se você está viajando, ausente da cidade, se você está em casa, se você está no trabalho, você pode participar da EBD Online, ou assistir à tarde, assistir à noite, ou também assistir em qualquer outro dia e horário da semana. Nós vamos orar agora e depois vamos para a nossa lição, o nosso estudo bíblico deste domingo. Oremos. Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo dom precioso da vida e muito mais, muito obrigado pela nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Agora, quando iniciamos este estudo da Tua Palavra Santa, a Bíblia, queremos pedir, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos conduza de tal maneira que possamos conhecer mais do Senhor e da Sua vontade revelada na palavra, na Bíblia. Obrigado, ó Deus, por todos os alunos e professores. Obrigado pelo Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o nosso desafio hoje é um desafio gigantesco, porque nós estaremos estudando juntos não apenas uma, mas duas lições da nossa revista. Por quê? Porque no próximo domingo nós estaremos iniciando uma série de estudos em outra revista, falando sobre religiões e religiosidade. Nós estaremos falando sobre seitas, heresias, enfim, estaremos estudando lições muito importantes para fortalecer a nossa fé e para estarmos também, claro, conhecendo as outras religiões, as outras manifestações espirituais e religiosas que há, não apenas aqui no Brasil, mas em tantos lugares ao redor do mundo. Então hoje, duas lições em uma. O nosso resumo hoje será um resumão. Estamos concluindo a série de estudos desta revista, estudos maravilhosos. Duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. A carta que ele escreveu aos Gálatas e a carta que ele escreveu aos Colossenses. Detalhe muito importante, a partir de hoje também, no culto da manhã, estaremos, durante o culto, a mensagem bíblica pastoral, trazendo uma série de mensagens bíblicas falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, principalmente as duas lições que nós estaremos trazendo hoje. A lição de número 16, que fala sobre novo homem, nova vida, e também a lição de número 17, que fala sobre a vida do novo homem. Bom, vamos iniciar então, vamos começar aqui lendo o texto, o versículo bíblico básico para nós do estudo de hoje, que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Abra sua Bíblia, acesse o aplicativo que você tem aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, ou aqui do lado nós também temos este texto para que você nos acompanhe, leia conosco neste momento. Aqui, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja bem, a proposta do apóstolo Paulo aqui é trazer para nós uma reflexão sobre o nosso novo homem, a nova criatura. Agora não estamos mais no pecado e por ele condenados. Estamos livres, salvos, fomos redimidos pelo Senhor Jesus. Isto significa
que nós devemos viver uma nova vida, uma vida transformada. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e toma a decisão de entregar a sua vida para Cristo, ele nunca mais será o mesmo, porque o Espírito Santo de Deus começa a realizar nele a maravilhosa obra da santificação. Isto significa que agora uma nova mente, um novo coração, uma nova boca, novos pés, novas mãos, novo tudo, porque agora pensamos, sentimos e agimos de maneira diferente. Aqui, o autor da lição diz que o propósito do apóstolo Paulo para aquela igreja, os Colossenses e nós hoje também, era de trazer consciência dessa condição de novo homem, nova criatura, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus. E também ele está nos incentivando a, de fato, desenvolvermos esta nova vida, estarmos fortalecendo, robustecendo, ampliando, aprofundando esta nossa nova vida em Cristo. Desta maneira, a igreja vai experimentar a verdadeira comunhão, fará evangelismo, missões, ação social, estará passando pelo processo de crescimento, de edificação espiritual, produzindo muitos frutos e frutos que vão permanecer. Nos últimos dias, semana passada, nós participamos de mais um retiro espiritual da nossa igreja, o 46º realizado no sítio que a igreja possui na Bicuda, na parte alta, né, na serra aqui da cidade, do município de Macaé. E ali, no final da programação do culto, o último culto na terça-feira à noite, eu fiz uma oração onde eu disse isso. Pedimos a Deus juntos que aquele evento produza muitos frutos e que esses frutos permaneçam, que sejam bons frutos, frutos que glorificam a Deus, frutos que engrandecem a vida da igreja. Então, preste atenção. No primeiro capítulo e também no segundo capítulo da carta escrita aos Colossenses, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação mais voltada para os conceitos teológicos. Ele traz um ensinamento para clarear a mente, o coração daqueles irmãos e irmãs em Cristo. Ele estava mais voltado para as questões doutrinárias, centrado na pessoa do Senhor Jesus e na obra também realizada pelo Senhor Jesus. Ele estava muito preocupado com o problema das heresias, as mentiras, fake news, as distorções do verdadeiro evangelho que já estavam chegando naquela igreja pelos falsos mestres que estavam ali presentes querendo perturbar a vida da igreja de Cristo, a sã doutrina. Paulo, então, preocupado, escreve para ajudar aqueles irmãos. Agora, nos 2 últimos capítulos, o apóstolo Paulo, ele parte para uma questão mais prática, uma aplicação prática. Primeiro a teoria e agora o que é de fato que nós vamos fazer com toda essa doutrina, esse ensino, esse conhecimento que nós recebemos da parte de Deus através de Jesus, através dos apóstolos e da sua igreja. E ele lembra que nós, os crentes em Jesus, temos uma nova vida, não é? Um novo coração e por isso nós somos vitoriosos contra a nossa natureza humana, contra o pecado e contra o mundo. O novo propósito para a vida. Um novo propósito, um novo alvo, um novo objetivo, uma nova agenda. Como pessoas nascidas de novo em Cristo, os crentes precisam orientar agora a sua existência para uma nova vontade, um novo pensamento para coisas que são sublimes. Ele vai dizer algo aqui muito importante no texto, uma expressão que Paulo usa. Devemos agora pensar nas coisas que são do alto. Ora, as coisas que são do alto são as coisas relacionadas à eternidade, as coisas relacionadas ao céu, aquilo que é divino, aquilo que é espiritual e infinitamente maior, mais precioso, mais necessário e relevante
do que qualquer outra coisa que há sobre a face da terra ou no universo. Ele fala então aqui, na sua carta aos Colossenses, e Deus transforma esta carta para toda a igreja, em todo o tempo, inclusive hoje, para nós também, que é preciso mortificar a velha natureza. O velho homem precisa morrer. Não deve continuar vivo, não deve continuar existindo. Aquilo que nós já falamos aqui em domingos anteriores, todo o simbolismo que está por trás da celebração do batismo. O sepultamento do velho homem, a morte do velho homem, que então deixa de existir, e a ressurreição, o nascimento de um novo homem, uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus, o Senhor. Já vimos aqui na carta aos Colossenses a ênfase que Paulo dá para esta ideia de morrer espiritualmente com Cristo, ser crucificado e ser sepultado com Cristo, não é? O nosso pecado, a nossa velha natureza, e também de sermos ressuscitados, nascermos de novo em Cristo Jesus, o Senhor. A natureza carnal do homem é muito forte e ela continua presente em nós. Tem a tendência de ser reativada. Por isso, o cristão vive numa batalha contínua e precisa continuar a matar a sua natureza terrena. Lembro bem que uma vez eu fui batizar um senhor de certa idade, na igreja anterior, onde eu tive o privilégio de pastorear, e na profissão de fé ele deu o seu testemunho. Ele falou algo muito importante que eu sempre lembro. Ele disse: eu todos os dias estou matando o velho homem e todos os dias está nascendo um novo homem. Todos os dias eu estou lutando, batalhando contra o pecado e todos os dias peço que Deus encha a minha vida de mais santidade. Essa é a ideia que Paulo estava passando para aqueles irmãos e irmãs em Cristo. Agora, veja, para deixar tudo muito claro, Paulo traz uma lista aqui no texto de pecados. E o autor da revista, ele utiliza um título muito interessante. Ele vai dizer assim: pecados relacionados à perversão do amor. Isto é, um amor pervertido. Você já ouviu, eu já ouvi várias vezes. O amor tudo pode. O amor é o sentimento mais importante. O que vale é o amor. Ora, você pode ter boas intenções, mas se você está fazendo a coisa certa, não está errado. Então, quando nós falamos sobre o amor ele também é inteligente. O amor também é racional. Ele pensa antes de falar, antes de agir, antes de reagir, antes de tomar alguma decisão. No caso do amor, ele tem sido pervertido. Paulo, lá no primeiro século, já escreve aqui na carta aos Colossenses, dizendo: olha, muitos estão pervertendo o amor. E hoje, mais do que nunca, eu creio que o amor está extremamente pervertido entre nós. E ele então coloca a seguinte lista: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza ou cobiça. Deus colocou o amor presente na nossa história para ser uma bênção e não uma maldição. O sentido verdadeiro do amor é puro. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas o inimigo, Satanás, como sempre, ele é o pai da mentira e ele vem para perverter. Ele vem para mudar o sentido, o significado do amor. É por isso que nós estamos enfrentando hoje no mundo uma grande libertinagem, muita promiscuidade, quando o tema é amor. Nos últimos dias, neste feriado prolongado de carnaval, foi possível observar um Brasil mergulhado nessa perversão. Em nome do amor, falaram e fizeram muitas coisas terríveis que, de fato, biblicamente falando, não tem nada a ver com o amor. Pecados cometidos no relacionamento. Os pecados da lista que nós temos aqui é uma lista realmente expressiva, uma lista muito grande. E agora ele vai falar aqui da ira, ele vai falar aqui da indignação, da maldade, ele vai falar da maledicência e vai falar sobre linguagem obscena e mentira. Vejam, ele já trouxe uma lista expressiva de pecados, agora ele traz mais uma
lista de pecados para dizer que todas estas coisas não podem, não devem, em hipótese alguma, fazer mais parte da nossa vida, porque estamos em Cristo. Somos uma nova criação, uma nova vida no Senhor Jesus. As coisas velhas precisam ficar no passado e tudo se fez novo. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos viver como um homem de Deus, uma mulher de Deus, numa renovação contínua, numa renovação progressiva. Veja, quando nós falamos sobre santidade, é preciso compreender os dois sentidos. Primeiro, você em Cristo está santo, é santo porque a sua posição não é mais de perdido. Você está em Cristo, você foi salvo. Mas também existe a ideia de um processo que é gradativo, que é contínuo, uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus em nós, aquilo que chamamos de santificação. Então é importante você discernir esses dois sentidos. Você já é santo porque já está em Cristo, separado do mundo, o seu nome já está escrito no livro da vida eterna. Mas todos os dias você deve abandonar o mundo, as paixões carnais, o pecado, e você deve buscar mais de Deus, buscar mais ser parecido com Cristo e imitar Cristo Jesus, também como o apóstolo Paulo muito bem escreveu. Os cristãos são agora chamados a se revestirem das virtudes que devem caracterizar a pessoa que já se despojou do velho homem. Bom, se Paulo trouxe, primeiramente, uma lista de pecados que nós devemos evitar, pecados que não podem mais fazer parte da vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, agora ele apresenta as virtudes. As virtudes. Como no texto em que ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aqui também, na carta aos Colossenses, Paulo usa a mesma ideia, o mesmo raciocínio, a mesma estratégia para falar conosco sobre o pecado e sobre a santidade. E aqui ele coloca este perfil, as virtudes, as características, as qualidades que devem fazer parte do caráter cristão. Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência e perdão. Por que tudo isso, pastor? Ora, Paulo está escrevendo para aquela igreja, para os crentes, mas ele tem em mente um padrão muito elevado, um padrão de perfeição que Deus espera, um padrão de perfeição semelhante a Jesus. Por isso que ele disse, vocês devem imitar a Cristo Jesus. Vocês devem procurar imitar a Cristo e obter cada dia mais e mais o caráter do Senhor Jesus. Uma vida assim, adornada com o caráter de Cristo, modelada pelo exemplo de Jesus, que está vivendo sob a lei do amor de Deus, governada pela sua paz, habitada pela palavra, dedicada a dignificar, honrar o nome do Senhor, de fato é uma nova criatura. É uma pessoa que se revestiu de uma nova natureza. É uma pessoa renovada segundo a imagem do Criador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo continua com as implicações da nova condição de vida do crente. Para o novo homem, Cristo deve ter a primazia em tudo, inclusive em influenciar nas nossas relações interpessoais. Nós temos um relacionamento com Deus, mas nós também temos um relacionamento com o nosso próximo, com as outras pessoas. As pessoas que estão na igreja como nós, são nossos irmãos em Cristo, e com as demais pessoas também. E aqui ele utiliza uma família para ser o ponto de partida da sua teologia, a teologia paulina aos Colossenses. Primeiro, a conduta das esposas. A conduta das esposas, conforme Efésios 5, 22. A recomendação dada para as esposas é que elas estejam vivendo submissas ao seu marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo Jesus. Nesta ordem dos fatores,
O homem é o líder, ele é o sacerdote da casa. E a mulher, sua ajudadora, o seu braço direito, que deve ser amada, que deve ser respeitada, claro, mas que deve ter sempre esta postura, essa atitude de ser submissa e entender a sua posição diante do seu marido. Agora, veja só, muito importante, às vezes a gente fala em submissão e as mulheres ficam apavoradas, mas a Bíblia é muito clara. Submissão não implica em inferioridade, a submissão não é absoluta, a autoridade do marido não deve ser exercida de forma autoritária, prepotente, ríspida, mas deve ser uma autoridade exercida pelo amor, pela bondade, pela graça, pelo zelo, pelo cuidado. A conduta dos maridos, assim como a mulher aqui, ela é como a igreja que está submissa a Cristo, o homem, o marido, é como Cristo, que ama incondicionalmente a sua igreja. O marido amando a sua esposa. Como Cristo deu a vida para proteger e salvar a igreja, o marido vai dar a sua vida, vai amar a sua esposa a este ponto, está disposto a perder a sua vida para protegê-la e para salvá-la. Então ele escreve aqui, a conduta dos maridos, amar a esposa. Amar a esposa, Efésios 5, de 25 a 30. Não tratá-la com amargura. Significa não ter o hábito de ficar amargurado contra a esposa, guardar ressentimentos ou ter atitudes duras, ásperas, agressivas, que vão machucar o coração desta esposa. E aí, Paulo vai falar agora sobre a conduta dos filhos. Os filhos devem ser obedientes. O que está escrito nos 10 mandamentos é que os filhos devem honrar, os filhos devem respeitar, os filhos devem obedecer os seus pais. Aqui Paulo reforça esta ideia. Veja que interessante. Muitas pessoas acham que o Antigo Testamento não tem valor, que o Antigo Testamento deve ser abandonado, deixado para trás, esquecido em absoluto. Mas aqui Paulo está revivendo um dos mandamentos ao afirmar que os filhos devem obedecer, devem honrar, devem respeitar o seu pai e a sua mãe. A forma grega da palavra obedecer aqui está no imperativo e demanda uma obediência contínua, uma obediência permanente. E a conduta dos pais? Bom, a conduta dos pais, eles devem orientar, devem proteger, eles não devem irritar, eles devem ser líderes amorosos, inteligentes e sábios, devem sempre procurar não irritar seus filhos com coisas absurdas, mas devem ser humildes, simples, corajosos, provedores. Nas relações entre os empregados e patrões, Paulo falou alguma coisa, pastor? Sim, falou. Ele vai falar também sobre esse comportamento, o comportamento do patrão, do chefe, do dono, do proprietário e do empregado, do colaborador, daquele que é o servo. Bom, a conduta dos empregados, obediência, não trabalhar apenas quando o seu patrão está observando, mas ele tem que ser honesto, tem que ser respeitoso também, sincero, e deve fazer tudo sempre tendo em mente que ele está agradando ao seu patrão, mas antes agradando ao seu Deus, a Jesus, o Senhor dos senhores. A conduta do patrão, do chefe, de igual modo, ele deve agir com justiça e com equidade para com os seus servos, os seus trabalhadores, sem opressão e principalmente uma característica necessária para os patrões que são crentes verdadeiros, temor do Senhor. Devem sempre olhar para aqueles que estão servindo com temor ao Senhor. Depois ele fala sobre o uso da fala. O uso da fala, a língua, as palavras, né? Muito importante. Paulo continua falando sobre a vida do novo homem em Cristo e agora ele diz que a nossa fala, o nosso falar, as palavras que saem da nossa boca devem ser para glorificar a Deus e honrar.
o nosso bom testemunho, não para envergonhar o reino, não para envergonhar a Deus ou a igreja. Falar com Deus sobre as pessoas e falar com as pessoas sobre Deus. Devemos orar. Devemos principalmente usar os nossos lábios e palavras para falar com Deus sobre as pessoas e falar com as pessoas sobre Deus. Tudo isso exige persistência, vigilância, súplica, sabedoria, senso de oportunidade e, claro, sempre uma palavra amorosa, uma palavra agradável. Bom, assim nós chegamos ao final do nosso resumo do estudo da nossa lição de hoje. Eu quero agradecer muito a sua participação e convidá-lo para estar presencialmente na nossa escola bíblica dominical, sempre que for possível. Temos várias classes com muitos alunos e professores, sempre domingo, 9 horas da manhã, estudando a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Lembrando que, a partir do próximo domingo, 9 horas da manhã, na EBD online e na EBD presencial, estaremos iniciando um novo ciclo de estudos. Estaremos falando sobre religiões e religiosidade. O assunto será o estudo das religiões, o assunto será debatermos e aprendermos e conhecermos um pouco mais sobre seitas, heresias e temas similares, semelhantes a estes. Nós estamos então concluindo este ciclo da série Cartas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto de adoração da manhã no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé. Logo mais, às 7 horas da noite também, culto de adoração, e nós convidamos você para estar conosco. Caso não seja possível, o culto da manhã às 10h10, o culto da noite às 7 horas, transmitido ao vivo online aqui no canal da igreja no YouTube. Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família também.